Vamos ver aqui. Eu deixei a página aqui, qualquer coisa. Qual é a página? Peraí que eu tenho que entrar no portal primeiro aqui. Biblioteca. Direção Saúde, não. É a página... Tá, deixa eu ver se aqui é qual. Uhum. Deve ser a parte que começa a fazer os equacionamentos, né? É a parte, só que deixa eu ver qual que é o conversor. Achei. Página 129. Estudo quantitativo da tensão e corrente de carga. Isso, aí mesmo. Cálculo da tensão média. Tá, vamos verificar aqui. Ah, tá. Caso a forma de onda na carga seja considerada cosseno. Ah, entendi porque ele usou cosseno. Tá. Porque ele fez de menos bissextos até bissextos. Claro, ele posicionou. Ele posicionou a forma de onda no centro ali. E aí, quando a gente tem ângulo de 0 graus, a gente sabe que o cosseno vai ter o seu valor máximo. Que é um... Que é 1, exatamente. 1 multiplicado pelo valor de pico, geralmente. Ah, entendi. E aí ele fez ali o período como π-terços, tá? Sabe o que a gente costuma fazer, Conrado, na verdade? A gente costuma também utilizar a função seno defasada de 30 graus, né? Porque ele, na verdade, ele começa a 30 graus, né? O que acontece, ó? Como a gente está lidando com uma tensão de linha, se tu pega a tensão VAB, por exemplo, a tensão VAB provém da tensão VA. Lá de circuitos 2, uma tensão do tipo linha-linha é igual ao quê? A tensão linha neutro vezes raiz de 3, ângulo de 30 graus. Gente, é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que ele prossegue aqui. Ah, tá aqui. Ele também considera a função seno como referência, ó. Só que aí ele faz a defasagem ali dentro dos limites. Assim, nesse segundo ele explica. No outro, no primeiro, acho que ele só bota o cosseno. Isso. Mas pelo segundo dá para usar como... Deixa eu ver como é que ele segue aqui. É análogo, né? É. No final da raiz de 3 vezes 3 sobre uma coisa. Uhum. Sobre, não, acho que é só vezes. Vou ver uma coisa aqui. Tá, legal. Entendi o que ele fez aqui. Primeira coisa que ele fez foi calcular o valor da tensão linha-linha. O valor de pico da tensão linha-linha. Então, ele pegou o valor pegou o valor da tensão linha neutro, multiplicou por raiz de 3. E aí, depois disso, ele traçou essa senoide e definiu, ó, a gente vai pegar o valor central dessa senoide ali. Tá? Isso no primeiro? Isso Ou ali no segundo? primeiro, sim. No primeiro, né? Tô vendo aqui. Ah, muito bom, ótimo.
Ele pegou, análogo, né? A mesma coisa, quer dizer, né? Que ele fez no outro. Acho que ele mostra o gráfico, não me lembro. Sim, claro. Entendi. Deixa eu ver aqui. E o V que a gente usa ali é o V normal, né? Por exemplo, no exercício deu 120. É o 120, né? Não é RMS. Porque se fosse ao multiplicar, seria o valor de pico. É o valor de pico, é o valor que está acompanhando ali a função senoidal. Daí uma é 120 só e outra é menos 120. Daí deixa eu só pegar minha calculadora aqui. Peraí. Tô levantando aí. Achei que alguém tivesse entrado até. Achei que alguém tivesse entrado, eu quero ir levantando a mão. Eu cheguei primeiro, eu tenho prioridade pro sorteio do café. O Conrado ganhou o sorteio do café. Que história é essa? Ué? Hoje eu escutei o despertador. Eu tenho liberdade para sortear o que eu quiser em sala de aula. Vai mandar por Sedex? Eu sorteando os café colorido. É um QR Code. Vai chegar azedo o café. Invejoso, só que eu ganhei. Pegou bem a ideia, cara. É isso aí mesmo. O que ele faz ali para fazer esse equacionamento? Ó? Ele verifica, beleza, eu tenho que pegar o valor máximo ali dessa senoide. Tá, o valor máximo do seno ali é 90 graus. Ele vai durar 60 graus esse meu período. Então, ele pega 30 graus a menos, depois ele pega 30 graus a mais. Tanto que se tu for ver ali 2 π-terços, 2 vezes 180 dividido por 3 dá 120. 60 mais 60 dá 120. 120. Fecha. Eu gostei bastante da forma de equacionamento desse livro aqui. Eu gostei bastante. Bem bom. Mais na parte do... Acho que tapou o microfone. Eu esqueço que eu ponho a mão do lado. Põe o dedo. O microfone do Mac é ali do ladinho. Tá. E tu já chegou a fazer ali os exercícios? Pior que não. Tá, o que manda mais aí, Conrado? A potência ativa. Potência ativa em qualquer... No monofásico, daí a gente dá pela integral sobre o período, né? Integral de 0 até da tensão vezes a corrente. Isso aí. Daí eu pego o valor de pico. É o valor de pico? Claro. E o valor de pico, a tensão é seno, VPK seno, né? E a corrente é VPK sobre R daí. Isso aí. Faço aquela integral por partes ali. Isso. Não por partes, né? Tu faz a integral de seno ao quadrado. Vai dar integral de seno ao quadrado. Aí os valores de pico tu puxa para fora da integral, porque são valores que são constantes, e aí tu faz a integral de seno ao quadrado. Aí vai dar aquilo que a gente tinha visto. 1/2 do ângulo, menos 1/4 de seno de 2 vezes o ângulo. E aí depois tu substitui os limites da integração, que a gente fez na última aula. Beleza. E eu não posso fazer o valor médio vezes o valor médio da tensão vezes o valor médio da corrente? Não dá. Esse aí é uma das primeiras coisas que a gente discutiu na aula de eletrônica de potência do... Eu lembro quando eu estava no mestrado. Não funciona, cara. Não vai dar certo. Porque pensa aqui comigo, ó. Qual é o valor médio de uma tensão alternada? 0. Exato.
Aí tu vai ficar, faz o valor médio da tensão alternada 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. A gente sabe que não é isso, entende? Sim. O P-Sim faz isso, mas eu acho que ele faz ele pega todos os pontos, né? Daí dá discretamente. Ali aparece a fórmula do P-Sim ali. Não, mas no P-Sim ele também vai dar 0. Se fizer. É aqui, ó, na fórmula o Real Power aparece ali, ó. Ah, qual página? Average, não, no P-Sim ali no bloquinho. Ah, É igual a average V vezes I, que é um valor médio, né? sim. Deixa eu ver aqui, cara, só um pouquinho. Tem uns casos que tu pode fazer a tensão média. Deu pausa aí. O meu Windows emulado tá complicado. Eita! Tá compartilhando? Não. Não. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu achei que tivesse vendo aí, eu não tivesse. Não. Vamos ver. Average Power. Tô tentando entrar. Vamos ver aqui. O seu Tarsis. Não apareceu aqui. Bom dia, Tarsis. Bom dia. Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim. Sim. Não apareceu aqui pra mim. Enfim. Quer abrir uma simulação pra ver, Conrado? Quer abrir alguma simulação pra ver? Na simulação dá certo, só que eu fiquei aqui, ó. Eu posso compartilhar aqui pra. Pode compartilhar. Manda aí. Aqui, ó. Cuida das abas só. Ah, tá. Abriu direto. Real Power. Aqui. Ah, meu Deus, que corrente é essa? Ah, esse aqui é o outro. Coisa do. Tá. Só um pouquinho. Tu tem uma tensão contínua ali. Aqui é CC e aqui é. Tá. Assim, ó. No caso de tensão CC, Conrado, tu pode fazer média da tensão vezes média da corrente. Ah, tá. É o único caso que tu pode fazer isso. Por quê? Qual é a média no valor, por exemplo, de 60 constante? Não dá para fazer a média. É 70. É o próprio valor constante, entendeu? E quando tu põe um valor constante dentro da integral, o que acontece? Ele cai para fora da integral. Então, tu vai ficar só com o valor médio da corrente. Sim. Tranquilo, então. É basicamente isso. Eu queria ver também como é que faz a simulação do que tem do ponto médio. A tensão de entrada tem que fazer um voltímetro. Ali eu coloquei a simulação, mas aí o voltímetro tem que colocar VAB. Tá, vamos lá. Tu tá vendo minha tela aí? Sim. Bom, vamos lá. Tensão, eu vou pegar essa three-phase sine aqui, tá? E vou pegar os diodos. Nem fiz a prova de vocês, tem que fazer isso hoje ainda. Com todo carinho. Por favor. Vamos ver aqui. Tensão. Vou chamar isso aqui de layout. Tá. Vamos começar configurando aqui as nossas fontes, tá? O que o PSIM está pedindo aqui? A intenção é essa. Linha RMS. Linha RMS. Sei lá, se 220 é a tensão linha neutro,
Para eu colocar aqui 220 linha neutra, eu tenho que colocar 220 vezes 1,73. Por que eu tenho que fazer isso? Porque é trifásico, raiz de 3. É trifásico, então eu multiplico por raiz de 3 para obter a tensão linha-linha, RMS. Tá? Vamos colocar o referencial aqui. E vamos medir também aqui as tensões linha neutro. Tá? Lembrando, esse aqui, gente, é o meu ponto de neutro. Tá? Então, eu vou medir aqui a tensão DAN, VBN e VCN. Vou colocar aqui DAN. Eu não gosto de utilizar, você já deve ter visto isso, de tensão de fase. Eu não gosto de usar esse termo, tá? Porque é um termo que às vezes leva ao erro. Tensão de fase, a gente sempre aplica a tensão do elemento da carga. Tá? Eu prefiro chamar isso aqui de tensão linha neutra, porque isso aqui é a linha, isso aqui é o neutro. O que é a tensão linha neutra? A diferença entre os dois. Meu senhor. Eu tenho que aumentar aqui o tempo de simulação. Vamos lá, tensão VAN, tensão VBN, tensão VCN, sem nenhuma surpresa, um conjunto de tensões trifásicas. A tensão VBN está defasada a menos 120 graus e a tensão VCN está defasada a mais 120 graus. Tá? Vamos verificar agora a nossa tensão de saída. A tensão de saída vai sambar por cima das tensões. E é isso aí. Tá? O que tu queria ver, Conrado? Eu só queria ver, ter explicado já o valor da entrada, das tensões de entrada ali, como é que simulava. Isso, tu mede por aqui, ó. Claro, tu pode também utilizar o voltímetro de duas vias, ó. Não tem nenhum problema. Aqui, ó. Ele só vai ficar vai puxar mais fiação, né, ó. Tu pega a tensão aqui e tu mede com relação ao neutro. E aí, pega essa tensão aqui e tu mede com relação ao neutro. Você... Fala mesmo. Deu certo. É isso aí. Beleza. E mais? Ali na 1.4 da lista tem quando completa com o transformador. Isso. Tu quer a corrente, ali acho que é na D, na E. A corrente de entrada RMS. RMS e corrente RMS na entrada. Seria antes do transformador? Sim. Quando eu me refiro à entrada, eu me refiro aqui, nesta fonte aqui. E qual a carga aí? Resultado desse cara aqui. Podemos verificar isso aqui, ó. Eu vou abrir aqui um quadro de comunicação. Com a relação de transformação ou sem? Sem lei. Tem que colocar a relação de transformação. É. Ai, soninho. Vamos lá. Retificador de ponto médio tem sua entrada uma tensão RMS. Tá, determine. Traçado do gráfico da tensão de entrada e da corrente de entrada. Vamos ver aqui mais. Traçado do gráfico da tensão de saída e corrente de saída.
Tá. Traçado do gráfico da tensão e corrente no diodo, tensão média e corrente média na saída, e tensão RMS e corrente RMS na entrada. Ora, A tensão na entrada é o 220 raiz de 2, né? Exatamente. Não tem muito Pedido mistério. por... Agora, talvez tenha algum mistério na corrente RMS de entrada, tá? Vamos pensar o seguinte, ó, quem é que está demandando carga desse circuito? RL, a resistência. Isso. Então, a minha corrente RMS da carga, ela vai ser igual a quanto? A tensão RMS sobre a resistência. Tá? E nesse caso aqui, eu tenho que a minha corrente RMS na carga, ela vai ser igual. Eu sei que no caso de um retificador de onda completa, eu tenho que a minha tensão RMS da saída é o quê? Zero RMS geralmente é igual a VIRMS, tá? Mas eu não posso me esquecer que aqui eu estou trabalhando com um transformador. Então aqui vai estar envolvido o quê? Uma relação de transformação. Tá? Então nesse caso aqui, eu tenho a minha relação de transformação N2 por N1. Vocês se lembram como é que vocês obtêm a relação de transformação entre tensão e corrente? Não. É sempre assim, ó, é bem simples, na verdade. Conrado, acho que. Aí. Melhorou. Melhorou um pouco. Tá todo mundo vendo aqui a calculadora, né? Não, não tá compartilhando a tela. Eita! Cuidado com a burra. Aí. Vamos de novo, então, aqui, ó. Corrente RMS da saída igual a tensão RMS dividido pela resistência, tá? Mas eu não sei quem é a minha tensão RMS. Geralmente não, num retificador de onda completa, a tensão RMS de saída é igual à tensão RMS de entrada. Por quê? Porque o que ele faz? Ele pega simplesmente toda a minha tensão de entrada e ele só rebate ela, tá? Só que como eu tenho um transformador aqui, eu não posso esquecer que eu tenho também essa relação de transformação, N2 sobre N1. Como é que eu obtenho essa relação de transformação? É simples, gente. Ó. Tensão de entrada dividido pela tensão de saída é igual número de espiras da entrada dividido pelo número de espiras da saída. Tão simples quanto isso, tá, gente? Então, no caso, se eu estou querendo saber a minha tensão de saída, eu acho que eu fiz até o contrário ali. Eu isolo ela, tá? A minha tensão de saída, portanto, vai ser igual ao quê? Ao meu Vin vezes Nout dividido por N1. Eita. Deixa eu até ver se eu não consigo dar uma separada nisso aqui para ficar mais elegante. Aqui, tá? Nesse caso vai ficar o dobro da tensão, né? Porque Vamos verificar. N2 é 2. Vamos ver aqui. Vout é igual a Vin sobre Nout, tá? Eu posso aplicar isso para valores RMS também, tá, gente? Não tem nenhum problema. Então, no caso aqui, Vout RMS, vou fazer assim, Vout vai ser igual a 220 vezes, eu não sei como que está o número de espiras, 1 para 2. Se é 1 para 2, então eu tenho 2 espiras no secundário. Dividido por 1 espira no primário. Ou seja, 140.
Beleza. Encontrei a minha tensão de saída RMS. Então, para eu calcular agora a minha corrente de saída RMS, é um toque. E out RMS, portanto, vai ser igual a V out RMS dividido pela minha resistência. V out RMS é 440, minha resistência é de 20 ohms. Tá? Certo, gente? Beleza. Certo. Certo, filho, super. Certo. Então tá. É isso aí. Beleza. Agora, o que ele está pedindo? Ele está pedindo a corrente RMS na minha entrada. Tá? Eu vou simular aqui esse circuito para vocês entenderem o que está acontecendo ali. Aqui na simulação, gente, ele tem alguns parâmetros do transformador, tá? Vocês podem colocar aqui que as resistências do transformador é de 1 nano e as indutâncias de dispersão também são muito pequenas. A indutância magnetizante é uma indutância geralmente alta, tem que ser alta, tá? Então a gente deixa em 0,5 Henry. Número de voltas do primário, 1. Número de voltas do secundário, 2. Número de voltas do terciário, 2 também. Tá? Essa bobina aqui de cima e essa bobina aqui de baixo se comportam da mesma forma, são bobinas secundárias. Vou deixar mais um espaço aqui. Vou medir essa minha tensão de saída. Eita, que a minha bateria está acabando. Só um pouquinho, gente. Quantos volts RMS é a minha tensão na entrada, gente? 220. Ó, preste atenção no que o Pessim está dizendo para vocês. Ó. O que ele está pedindo aqui? Ó, tensão de pico. Tá? Eu dei para vocês a tensão RMS. A relação entre tensão de pico e tensão RMS é raiz de 2. Então, eu vou pegar aqui a minha tensão RMS e vou multiplicar por raiz de 2. O bom do Pessim é que ele aceita que vocês façam pequenas equações dentro do próprio parâmetro. Tá? Isso é muito útil para nós.
Bem, eu vou colocar aqui um amperímetro, eu vou chamar isso aqui de I-in, e a minha corrente de saída aqui, eu vou medir através de um current flag do resistor, tá? O que é o current flag? É basicamente eu estou avisando para o PC, ei, mede a tensão em cima desse componente, tá? Mas vocês tomem cuidado aqui com esse ponto. O que quer dizer esse ponto? Esse ponto ele está definindo o sentido positivo da entrada de corrente. Então, se a corrente está entrando aqui no ponto, sentido positivo. Se a corrente está saindo desse ponto, negativo. Tá? Então, por isso que a gente põe aqui, porque a gente sabe que neste retificador, a tensão positiva vai ser deste lado e a tensão negativa vai ser desse lado aqui. Tá? Eu também vou pedir para ele dar um current flag aqui na corrente dos diodos. E vou mandar ele simular. Ok? Vamos ver primeiro a nossa tensão de entrada para ver se está tudo certo. Primeira coisa que vocês podem fazer, pede para calcular o valor RMS da tensão de entrada. Deu 220? Fechou. Vamos ver agora a nossa tensão de saída. Ah, eu não dei o nome certo aqui. Nossa tensão de saída. Tá correta essa tensão aí, gente? Tá. Tá. Ela tem mais ou menos a mesma forma que a minha tensão de entrada, mas ela tem um valor muito maior. Por quê? Porque eu estou lidando com uma relação de transformação. Se eu pedir para o PCI me calcular o valor RMS dessa tensão, eu tenho 439,9. Por que eu estou botando um ponto aqui? Por causa desse ENA 2. Ou seja, 440 volts, que foi o que a gente calculou. Se eu pedir para ele me calcular a corrente de saída, eu vou botar nesse gráfico mesmo aqui. Vocês podem ver que a corrente também segue a mesma forma da tensão, tá? Não parece nesse gráfico, mas se a gente colocar em um gráfico separado aqui, ó, pá, segue a mesma forma. Isso tudo é uma questão de escala. Valor RMS da corrente, Ah, tá, eu botei o valor da resistência, tá errado aqui. Qual é o valor da resistência que a gente tem no exercício? 20. Ok. Valor da corrente RMS, 21,99, tá? A gente encontrou aqui 22. Então, fechou. Vamos prosseguir com os nossos cálculos. Agora, eu preciso calcular qual é o valor da corrente RMS que tem aqui na entrada. Ora, gente, vamos lembrar do funcionamento desse cara. Quando a corrente está seguindo por esse caminho aqui, esse diodo conduz. Quando ela está seguindo por esse caminho aqui, esse diodo conduz. A corrente, ela não vai deixar de ter essa forma alternada aqui na minha fonte de entrada. O que eu quero dizer com isso? Se eu abrir aqui e colocar a minha corrente de entrada, olha o comportamento dela. Tanto a tensão quanto a corrente de entrada, elas vão continuar fazendo essa característica alternada. Quem vai fazer a retificação depois é esse meu diodo, tá? Então, geralmente, num retificador de onda... num retificador de onda completa, corrente de entrada é igual à corrente de saída. Mas nesse caso aqui, como eu tenho uma relação de transformação, eu devo lembrar para vocês que eu tenho que usar essa relação de transformação. Então, eu tenho que I RMS dividido por I out RMS vai ser igual ao quê? N out dividido por N in. Lembre que quando a gente está trabalhando com relação de corrente, a relação de espiras opera de uma forma reversa. Tá? Então, se eu estou querendo saber a minha corrente de entrada, eu isolo ela. In.RMS, portanto, vai ser igual a I out RMS vezes... Vou copiar isso aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho que a minha corrente de saída é 22.
e a minha relação de espiras é 2:1. Logo, eu vou ter que a minha corrente de entrada, portanto, vai ser igual a 44 amperes. Vamos checar isso na simulação. Se eu fizer aqui o valor RMS, eu vou ter 44 amperes. Tá? Tá mostrando aqui nesse ponto. Show. Tá entendido esse exercício aqui, pessoal? Sim. Vocês estão entendendo por que Caso depois da transformação tem que só multiplicar pelo número de espiras. Isso. A relação de espiras que vocês têm que sempre se lembrar é V out sobre V in é igual a N out sobre N in. Ah, e da corrente, inverso. Tá? Só para confirmar aqui, então, a tensão é N in sobre N out e a corrente é N out sobre N in. É um ganho, na verdade, né? É um ganho, sim. O que o transformador, a maneira que o transformador funciona, ela é muito simples. Muito simples. Ele aumenta ou diminui a tensão com base no número de espiras. E é isso. Não tem muito mistério. Tá? O interessante é que ele isola, né? Tudo que acontece na entrada acontece nessa. Porque a gente costuma chamar isso, Conrado, de refletir. O transformador nada mais reflete o que acontece na saída, na entrada. Tá? Uma coisa interessante, se o transformador ele aumenta a tensão na saída, provavelmente a corrente na entrada vai ser maior. Porque se tem uma coisa que é constante no transformador é a potência. Potência da entrada do transformador é igual à potência na saída do transformador. Posso provar isso para vocês. Eu vou colocar aqui nesse gráfico a corrente de saída, a tensão de saída com a corrente de saída. Assim, é porque ele só muda a relação corrente-tensão, né? Exatamente. Mas a potência é balanceada. A potência é sempre a mesma, muito mesmo. observado. Esse é a única coisa que é constante nos dois lados do transformador. Tanto que se a gente for fazer, pessoal, a potência ativa, o resultado é igual. Tanto na saída quanto na entrada. ...967 watts, 9.679 watts, inclusive, nesse caso. Tá entendido aqui, gente? Sim. Tá, entendi. Viu, professor? Então, resumindo, assim, no caso, para te achar a relação da tensão e da corrente entre o primário e o secundário, ela é invertida, por causa que num tu aumenta as espiras no primário e no outro diminui, seria isso? Sim. Na verdade, nem te aventa a decorar isso. Sempre que tu precisar saber a relação de tensão de entrada com tensão de saída de um transformador, é sempre assim, V out dividido por V in é igual a N out dividido por N in. Sim. Uhum. Eu quero saber... daí sabendo com essa relação da potência, eu sei que, tipo, se aumentar a tensão, eu vou ter que diminuir a corrente. Então... Isso aí. É por isso, inclusive, que os cabos, as linhas de transmissão de energia, eles não têm cabos tão grossos, porque eles carregam tensões no valor de 138 mil volts. Então, a corrente
que eles precisam carregar é baixa para manter uma mesma potência. Então, por isso que a grossura do cabo não precisa ser tão grande. Tá? Que mais, gente? Até aí era isso. Tá. Conseguiram calcular a tensão média e corrente média na saída? Esse cara aqui? Isso aí tá tranquilo. Beleza, o que manda mais? Deixa eu voltar isso aqui. Tem uns com SCR ali, né? Mas o princípio deve ser parecido com o que a gente viu com o SCR. Olha, no momento que vocês trabalham com a integral, tudo fica só uma questão de você adaptar, né? Vamos lá. Podemos ver algum com SCR. Me passa aí algum. Deixa eu ver aqui. Só pegar uma água ali. Beleza. Acho que o 3. Pronto. E aí? Essa 3.3 aqui eu achei meio Vamos ver. Massa. interessante. Bem interessante. Essa aqui, eu não sei se vocês viram, mas eu tentei não, eu coloquei as questões em níveis, né, para mostrar para vocês, que vocês entendessem o nível de entendimento de vocês no conteúdo. Geralmente, quando a gente trabalha com fontes decorrentes, o pessoal dá fica um pouquinho com medo da fonte decorrente, porque não sabe como operar com ela. Mas, na verdade, a fonte decorrente, gente, ela facilita muito a vida de vocês, tá? Porque ela já está dizendo para vocês um parâmetro do circuito, tá? E o trabalho com fonte decorrente em eletrônica de potência é extremamente comum, porque quando a gente está lidando com cargas fortemente indutivas, como, por exemplo, motores, basicamente o que a gente tem é uma fonte decorrente. Tá? O indutor do motor, as bobinas do motor, na verdade, são indutores. O que esses indutores são? Esses indutores são como se fossem agentes que suavizam a corrente, assim como o capacitor também faz isso com a tensão. Aí eu vou diminuir isso aqui, porque senão vai ficar embaçado aqui. E esse circuito aqui é um circuito de ponte mista. Esse aqui ele tem um comportamento bem fora do comum. Vocês já vão entender o porquê.
Vamos lá. Vamos simular ele. Nem precisava ter apagado tudo. Tirar esse aqui. Tiro esse aqui. E agora eu vou colocar aqui o meu circuito. Eu tenho um SCR. E ali eu tenho outro SCR embaixo. Depois eu tenho um diodo. E outro diodo. Eu tenho uma carga fortemente indutiva, que está representado por uma fonte decorrente CC. Certo. De quanto que é essa fonte decorrente, gente? De quantos amperes? Boa pergunta. 500 watts. Tá. A carga exige do sistema retificador uma potência de 500 watts. Bom, tem que ser pela forma da potência dissipada daí, né? Vou dar uma pensada aqui. R vezes D ao quadrado. Só que a tensão que a gente vai ter não é total 220, né? Não, não é. Ela vai ser cortada, né? Só... Vai ser cortada. Primeiro vamos calcular aqui. Tá, 220. Vamos fazer o disparo desses tiristores aqui. Nós estamos lidando com uma forma de onda de 60 Hz. O disparo desse tiristor vai acontecer no ângulo de 45 graus. Então, eu vou botar aqui 45 e 50. 45 é quando ele faz o disparo e eu vou manter esse disparo até o ângulo de 50 graus. Tá? Aqui embaixo, eu devo lembrar para vocês que esse tiristor, ele opera no semiciclo negativo. Então, eu vou utilizar os mesmos ângulos que eu coloquei aqui. A diferença é que eu vou adicionar uma defasagem de 180 graus. Tá? E tá feito. Eu vou deixar, por enquanto, uma corrente de 100 amperes aqui, porque eu não sei quanto que vai dar isso. E eu vou medir essa tensão. Porque a minha tensão de saída. Vou botar para simular e vamos rezar para que dê tudo certo. Bom, eu vou apagar esse gráfico aqui para não complicar a cabeça de vocês. E vou pedir para ele calcular a corrente que está passando por aqui. Aqui é a corrente de saída e out. Sem surpresa. Sim. Sunset. Sem surpresa, a minha corrente de saída ela é constante, tá, gente? A minha tensão de saída picoteada dessa forma aqui. Tá? Para eu calcular qual é a minha corrente que essa fonte de corrente está fornecendo, eu tenho que fazer o quê? Qual é a fórmula da potência média? Integral da tensão vezes a corrente. Sim. A tensão vezes a corrente. Ok.
Qual é o período que eu tenho aqui nessa tensão? Ele começa em π-quartos, que é 45 graus. Não, o período que eu tenho. Período? Quanto tempo que essa tensão leva para se repetir? 2π. Será? Ó, essa aqui eu botei aqui a tensão da rede, tá? Eu vou tirar aqui de alto e vou recolocar de novo. A tensão da rede, ela leva 2π para se repetir. Tá? Mas... Se tu rebater o pico para cima, aí vai ficar igual e até isso. Ó, a tensão da rede leva 2π para se repetir. Mas a tensão de saída leva quanto? 2π. No caso, π. Π. Então, esse é o meu período da minha tensão de saída, tá? Integral. Agora, nós vamos para calcular esse valor aqui, ó. Tá? Percebam o seguinte, ó, gente. Eu teria que fazer isso aqui de 0 até aqui, né? Da minha tensão pela minha corrente. A minha corrente, ela é um valor que muda pelo tempo? Constante. É constante. Então tu pode tirar ela. 1 sobre π vezes corrente vezes integral da minha tensão. Por isso que eu te falei, Conrado, que quando tu tem um valor constante, seja de tensão, seja de corrente, é a única vez que você vai poder fazer isso aqui, ó. Que você vai poder fazer a média da corrente pela média da tensão, e não os dois dentro da integral. E agora ficou basicamente isso aqui, ó. I vezes a média da tensão. No caso, ela não vai de 0, né? Ó, não vai de 0. O que eu tenho aqui? Quando eu faço de 0 até o valor do meu ângulo, que é 45 graus, eu tenho o valor 0. Então, eu não vou colocar isso na minha integral. Eu faço com que a minha integral comece em 45. Alguém lembra quanto que é 45 em radianos? π-quartos. Π-quartos? Isso, π-quartos. Muito bom. Π-quartos. Qual é a função da tensão de saída? O valor de V de pico, seno. Pico vezes o seno. Eu botei T, tá? Mas isso aqui é só para indicar a mesma variável. Eu poderia colocar ângulo aqui, que seria mais apropriado, tá, gente? Beleza. Fiz todo esse questionamento aqui para quê? Eu sei que a minha potência na saída é de 500 watts. O exercício me deu isso. E agora eu tenho tudo isso aqui, ó. Alguém faz, por gentileza, para mim essa integral? Eu vou fazer aqui para conferir. Tem que puxar o simbolagem aqui. Não. É só botar no HP. Só não se esqueçam que tá em radianos, viu? Vocês querem que eu faça aqui na HP para mostrar para vocês? Pode ser? Acho que eu nunca fiz integral na minha HP, eu acho. Eu mostro aqui para vocês como é que faz. Deixa eu abrir a minha HP. Ai, não. Vai de novo. Tá todo mundo vendo aqui? Sim. Sim. Vamos lá. Ó, a minha HP já está configurada em radianos aqui, ó. Então tá show de bola, ela tá pronta. Vai deixar o bip? Hã? Tá com bip? Tá com bip ainda. Eu gosto de entrar no modo equation para fazer isso.
Agora é achar. Aqui. Eu aperto o Shift esquerdo, Shift direito, e eu aperto essa tecla aqui para entrar no modo Equation, tá? E agora eu digito tudo que está ali dentro. 1 sobre π vezes integral. E agora é achar a integral aqui. Eu tenho que olhar na minha calculadora. Ah, tá. Tá ali no botão da tangente. Tá aqui, ó, gente, no botão da tangente, o símbolozinho da integral. Integral de π quartos até π. 311 vezes seno. Aí, gente, vocês podem usar qualquer variável aqui. Qualquer variável. Eu vou usar x para dizer que a mesma variável que está aqui é a variável que vai ser usado nesse operador. Eu uso o botão alfa para fazer isso, tá? Tá, 311, tá. Deixa eu ver se está certo aqui. É isso aí. Vamos calcular agora o valor dessa tensão média. Ah, muito bom. Perfeito. Nossa, ótimo. Eu peço agora para ele me dar o resultado numérico, tá? Tem esse botão num aqui que ele te dá o resultado numérico. 168,99. Então, 169. Vamos verificar na simulação se é esse valor mesmo. Cuidem aqui para ver se vocês pegaram uma janela com período inteiro, tá? Dá para ver que pegou aqui em período inteiro. E aí eu peço para ele me dar o valor médio da tensão. 169. Ah, na tampa. Ok? Então, vamos colocar aqui, 169. Para eu achar, portanto, o valor que tem que ter essa minha fonte decorrente, para que eu tenha uma potência de 500 watts na minha saída, é fácil agora, gente. É I igual a 500 dividido por 169. $2,95 amperes. Ah, não posso usar ponto. É vírgula. Então, eu vou colocar agora essa minha fonte com 2,95 amperes, tá, gente? Na minha simulação, e vou verificar se ela me dá 500 watts na saída. Beleza. Eu vou tirar a minha tensão de entrada aqui. Estou com a minha corrente de saída e estou com a minha tensão de saída, tá? Calculando o valor médio, 2,95 e 169. Calculando a potência ativa, eu tenho 498,60, ou 500 watts, mais ou menos. Beleza, gente? Beleza. Entendi. Continuando, então, aqui os nossos malabarismos matemáticos, tá? Ele pede a tensão média, corrente média na saída. Acabamos de calcular os dois, tá?
pede tensão RMS e corrente RMS na entrada. Tensão RMS na entrada é 220 volts, né? Mas aí eu pergunto para vocês, jovem padawans, quanto que vai ser a minha corrente média na entrada? Vamos analisar aqui essas formas de onda. Cortada também, né? Vai ser cortada. Vamos ver como é que ficou a corrente na entrada. Olha que comportamento interessante. Será que a minha corrente, pessoal, média na entrada ficou igual à minha corrente média na saída? Não, que não é uma constante. Não, exatamente. Vamos botar as duas, uma sobre a outra, para vocês enxergarem melhor. Ó. A minha corrente média de saída, ela é constante durante todo o tempo. Já a minha corrente na entrada, não, ela é picoteada. Tá? Deve ser estranho para vocês esse comportamento, mas não se assustem, tá? Porque quando a gente tem uma fonte de corrente na saída ou uma carga fortemente indutiva, é muito comum dessa carga manter uma corrente na sua saída. A questão é que nestes períodos aqui, ó, pessoal, em que não existe uma tensão na saída, essa corrente fica só circulando livremente. Depois eu vou mostrar por onde ali, tá? Vamos calcular, então, aqui o valor dessa corrente RMS de entrada, tá? E eu vou fazer esse cálculo pela fórmula do valor RMS mesmo. Qual é a fórmula do valor RMS? Vamos lá. Deixa eu dar uma limpada aqui. Corrente da entrada RMS vai ser igual raiz, tá? De 1 sobre T vezes a integral de 0 até T da minha corrente, vezes dt. E essa corrente aqui é elevada ao quadrado. Ok? Vamos montar a nossa equação. Analisando esse gráfico aqui da minha corrente de entrada. Qual é o período dela? Dois π. Perfeito. Ela leva um ciclo da rede para se repetir. Então, 2 vezes π. Integral. Agora vai vir uma parte mais chatinha da gente entender, tá? Qual é a função matemática, ou como é que eu vou resolver agora essa minha forma de onda da corrente? Por partes. Por partes. Primeiro eu vou resolver para esse ponto aqui, e depois eu vou resolver para esse ponto aqui, tá? Eu vou colocar aqui embaixo a minha tensão de entrada para vocês terem uma ideia dos valores de ângulo. Ó, vocês podem ver que a partir do ângulo 45, que é quando o tiristor dispara, eu tenho um valor na minha corrente de entrada. Quanto que vai ser o valor da minha corrente de entrada nesse ponto? Vou voltar para cá. Vou colocar a minha corrente de saída em cima da minha corrente de entrada para vocês verem. Ela vai ser igual a corrente de saída, no caso. Exatamente. Por que isso, ó, Adriano? Porque na etapa 1, a corrente de saída ela passa por esses diodos e vai passar pela minha entrada. Tá? Então, nessa etapa de operação, a corrente de entrada fica igual à corrente de saída. A corrente de saída a gente já calculou, é 2,95. Então, eu tenho aqui 2,95 elevado ao quadrado. E eu sei, analisando aqui esse gráfico, que essa minha corrente de saída, ela vai permanecer 2,95 até qual ângulo? (90) 90 é aqui. Não é. Pi. Segura pra mim rapidinho.
Beleza. Seguimos o baile. Estamos fazendo por... a gente dividiu essa integral em duas partes, tá? Nós não estamos integrando esse valor aqui, ó, porque a gente sabe que é zero, assim como também não vamos integrar este valor. Vamos continuar integrando agora esse valor aqui. Esse ângulo aqui, gente, ele é π mais 45. Então, eu ponho aqui na minha integral o valor π mais 45. E eu sei que isso aqui vai até este final aqui. Que se eu olhar aqui na minha senoide, eu sei que é 2π. O valor aqui, ele é igual ao valor da minha corrente de saída, só que negativo. Então, em vez de ser 2,95 positivo, vai ser 2,95 negativo. Então, eu ponho aqui, abro parênteses, menos 2,95 elevado ao quadrado. Ah, eu esqueci de colocar aqui um dt e um dt. E tudo isso tem que ser dividido pela raiz aqui. Deixa eu só tirar esse cara aqui. Deixa eu só colocar esse cara aqui dentro da raiz, tá? E pronto, montamos a integral da corrente RMS de entrada. Dá para colocar tudo isso direto na HP? Claro que dá. Vocês poderiam fazer isso aqui na mão, se quisessem. Não é muito difícil, tá, gente? Isso aqui é um valor constante. Mas vamos jogar na HP, certo? Ah, lembrando. Até aqui vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Sim. Sim, sim. Então vamos prosseguir. Vou colocar tudo isso dentro da HP. Não sejam bobos. Usem o modo equation, tá, gente? Vamos para o modo equation. Eu começo colocando a raiz. Depois eu ponho 1 sobre 2π. E aí eu faço integral de π quartos até π vezes 2,95 elevado ao quadrado ponho qualquer variável, x aqui, tá? Somo com... Ah, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Se bem que agora não dá. Vocês viram que eu selecionei toda essa integral aqui, ó, e eu fiz a soma. Automaticamente a HP já me põe parênteses para mostrar que tudo isso aqui está sendo multiplicado pelo período, tá? Sim, no equation é automático. É automático isso, é uma maravilha. Eu acho isso muito bom na HP. π quartos, π mais π quartos, segue o baile, 2 vezes π. Não se esqueça de colocar o vezes aqui, tá? E agora eu coloco 2,95 negativo, seleciono tudo isso aqui e elevo ao quadrado. Acho que está tudo certo agora a nossa equação, tá? Peço para ele resolver. Deu tilt. Eu vou ter que pedir para ele forçar resultado numérico de novo. Não, deu agora. 2,55... Não, mas deu errado isso aqui. Não, é isso aí. 2,5547. E em RMS, segundo HP, deu 2,55 amperes. Vamos verificar com a simulação, ver se está certo. Eu vou pedir para ele calcular o valor RMS e deu, gente. 2,55. Tá aqui, ó. Tá? Então eu vou colocar agora esse meu resultado aqui. Deu quase o valor do IOUT. Quase. O IOUT é 2,95, né? Sim. Uhum.
Tá? E calculamos aqui o valor da corrente RMS da entrada. Eu vou colocar aqui também o da tensão RMS, mas só para deixar explícito, né? Na prova, gente, vocês vão poder usar o simulador para vocês fazerem, para vocês conferirem o cálculo de vocês, tá? Sem dúvida. Mas eu vou querer esses equacionamentos que eu estou fazendo aqui para vocês, tá? Eu vou querer que vocês... Então, temos a tensão média da saída, não ficou bem especificado aqui, né? Mas eu vou deixar aqui. Eu vou chamar ela de V out AVG. A tensão média na saída ali deu 169, né, gente? Se não me engano. E a corrente, essa aqui eu vou... Deveria ter... A prova vai ficar para semana que vem, então. Sim, a prova é semana que vem. Certo. E a AVG vai ser igual a 2,95. Vocês só cuidem que a prova ela não vai ser no mesmo horário que a gente está tendo aula síncrona, né, gente? Uhum. Ela vai ficar para qual horário? Ela vai ser... Deixa eu ver aqui, a gente tem aula... É o outro horário que a gente tem aula. Eu posso ver aqui no portal. Dá uma olhada ali que eu não lembro de cabeça. Mas se eu não me engano é sexta. Ah, não, calma aí. Não é feriado? É feriado? Sei que dia 8 é, eu acho. Feriado. Não, tá. Eu acho melhor a gente fazer, então, no horário de aula mesmo, na quinta, gente. Porque aí, ó, o que dá para fazer? Vocês fazem a prova na quinta, vocês vão ter 3 períodos para fazer a prova. E aí, na sexta-feira, a gente tem uma aula síncrona para discutir a prova. Sim, na quinta é das 9h30 até 12h30 e na sexta é das 10h30 até 12h30. É, eu acho melhor a gente fazer a prova na quinta, então fica melhor para vocês. E na quinta a gente tem aula de micro das 7h30 até as 9h30, só que eu saio da aula nas quartas, né? Uhum. Então acho que dá para até ser mais cedo. Vocês querem que eu abra a prova antes? Eu acho que fica melhor, porque daí a gente tem a manhã inteira livre, né? Vocês que sabem, gente. Posso abrir a prova antes. Pode ser. Tá. Melhor não, pessoal. Melhor não. Acho que é melhor eu abrir a prova de vocês no horário da aula mesmo, porque senão eu não vou poder, qualquer coisa, tirar a dúvida da prova. Beleza? Tá? Pode ser? Beleza. Vamos ver aqui, ó. Traçado da forma de onda da tensão e da corrente, um diodo e um tiristor, tá? Tensão média, corrente média de saída, tensão RMS, corrente RMS de entrada. Dimensionamento dos semicondutores para o pior caso. Tá? Gente, qual é a tensão máxima reversa que qualquer um desses componentes tem que aguentar? 120 menos 120 vezes 2. Exatamente, a tensão de pico. Qual é a corrente máxima que esses componentes têm que aguentar? De pico. Qual é a corrente de pico nesse caso? É a tensão de pico sobre a resistência. Não. Neste caso. Dei uma olhada aqui na simulação, gente.
A corrente pico é a corrente de entrada, nesse caso. Exatamente. Olha só, gente, a máxima corrente que o teu diodo vai ter que suportar é 2,95, que é a corrente de saída. Por que nesse corrente na saída, gente? Essa fonte de corrente faz com que a corrente seja constante, ela não é uma forma de onda senoidal. Então, quando tu tem uma corrente constante, valor de pico, valor RMS e valor médio é tudo a mesma coisa. Ah, calma aí, só um pouquinho. Não. Falei besteira. Corrente de pico que ela tem que suportar 2,95. Vamos dar uma olhadinha no gráfico da corrente do diodo. Vamos pegar desse SCR aqui, ó. E vamos colocar aqui embaixo. Olha como é que é a corrente desse cara aqui. É parecida com a minha corrente de entrada? Não, porque ela não tem o semiciclo negativo. Não tem o semiciclo negativo, né? Se eu pedisse para vocês, gente, deixa eu ver o que o exercício está pedindo. Calcular a corrente média em cima desse tiristor aqui, como é que vocês fariam? Uma integral por partes. Perfeito. Vamos lá? Vamos lá que eu faço com vocês. Eu vou pegar aqui, ó, corrente... eu vou botar ITH, que é a corrente do tiristor, tá? IT, ponto AVG. Ela vai ser igual ao quê? O valor de... Qualquer valor que a gente vai utilizar, né? A gente médio... Só uma pergunta, porque o AVG ali... AVG é average, do inglês. Oi? Average. Ah, tá. Só por isso. E como o PSIM também já utiliza aqui, ó, se tu for ver, o PSIM também chama de average, o valor médio, é por isso que eu costumo utilizar ele quando eu faço os equacionamentos. Certo. Então, aqui, ó, corrente do tiristor média. 1 sobre T vezes a corrente do tiristor vezes dt. Vamos lá. Analisando esse gráfico aqui, gente, qual é o período da corrente do tiristor? De π quartos até π. Período. Quanto tempo que a corrente do tiristor leva para se repetir? Eu vou botar a forma de onda da tensão de entrada aqui embaixo. É a mesma do 2π. A tensão de entrada, ela leva 2π para se repetir. A tensão no tiristor, a corrente no tiristor, mesma coisa. Ó. Eu tracei aqui essa linha para vocês verem. Ó. A corrente do tiristor começa aqui, ela caminha um pouquinho, sobe, desce, segue. Caminha um pouquinho, sobe, desce. Então eu consigo ver que a corrente do tiristor, ela tem um período de 2π. Então eu coloco aqui na minha integral 1 sobre 2π. Vezes integral. Essa integral da corrente no tiristor vai de quanto até quanto? Agora sim é o π quartos até 2π, né? Isso. Então, é a primeira parte, né? Na verdade. É a primeira parte. π quartos até π. Qual é o valor que eu ponho aqui dentro da integral? 3. PPK. 2,95. É. Isso. 2,95 vezes dt. Tá? E essa parte aqui que está em valor zero, gente? Eu integro? Não. Beleza. Acabou minha integral. É zero. Acabou minha integral. Então, aqui, it.avg vai ser igual. Eu vou copiar isso aqui em cima, ali para o meu quadro. Tá? E agora eu vou calcular essa integral. Vamos voltar para HP aqui. Entro no meu modo equation, e aí eu faço 1 sobre 2 vezes π, multiplicado pela integral
Professor, uma pergunta. Até 2. Pode voltar ali no gráfico. No gráfico? É. O período é 2π, né? Não teria que... Período 2π. O 2π termina... Aqui. Aí? Isso, aqui, ó. Ah, então tá. Beleza. Eu sempre... Sabe o que eu faço, Conrado? Eu sempre pego a minha tensão de entrada como a minha referência de ângulo. Por quê? Eu sei que aqui é 0, eu sei que aqui é 90, eu sei que aqui é 180 e eu sei que aqui é 2π. E aí eu traço essa linhazinha com ela para eu conseguir enxergar onde é que estão esses ângulos. Beleza. Tá? Então vamos lá. Π quartos. E aqui em cima eu vou colocar até π. O valor é 2,95. Não tenho nada multiplicado com ele. E eu coloco dx. E aí eu peço para ela calcular esse valor médio para mim. Deu 1,10. Tá? Então eu coloco aqui no meu resultado. 1,10. Amperes. Eu estou calculando corrente. E depois eu vou verificar com a minha simulação ali para ver se bateu. Tá? Chego aqui na minha simulação, venho aqui, e aí eu peço agora para eu calcular o valor médio dessa corrente no tiristor. Lembrem sempre, tá, gente? Quando vocês estão fazendo ou pedem para o PSIM cálculo de valor médio, cálculo de valor RMS, cuidem para você pegar um período inteiro no gráfico, tá? Porque se tu pegar picoteado, vai dar errado. Então, aqui, pedindo para calcular o valor médio, eu tenho o valor de 1,10. Quanto que a gente achou? 1,10. Bateu aqui, ó. Perfeito? Show. Deixa eu ver o que mais que o exercício pede. Acho que é isso. Então, aqui eu tenho que... eu vou colocar aqui do lado esses dimensionamentos. Corrente média do tiristor, 1,10. Tá? Eu vou colocar aqui que a tensão no tiristor de pico vai ser igual a 220 vezes raiz de 2, o qual vai me dar 311 volts. É a máxima tensão que eu vou ter nesse tiristor. Tá? A gente pode até checar isso na simulação, não tem problema. E depois ele pede a corrente de pico do tiristor. Ora, gente, a corrente de pico do tiristor é a máxima corrente que ele vai conduzir. E a máxima corrente que esse tiristor conduz é a própria corrente de saída. Então, o IT de pico vai ser 2,95 amperes. Tá? Por isso que é importante vocês analisarem a simulação e vocês entenderem o que está acontecendo nela. Tá? Não é multiplicado por raiz de 2 isso. Tomem cuidado nesse caso. Aqui foi. Tá? Se vocês quiserem ver, por exemplo, a tensão nesse tiristor aqui, ó, põe um voltímetro. O positivo no positivo do tiristor, o negativo no negativo do tiristor. Eu vou chamar essa tensão de V de tiristor. Peço para me traçar o gráfico. E aí eu abro aqui a tensão do tiristor. O que acontece? Ó? Enquanto o tiristor está bloqueado, ele vai suportando a tensão de entrada. No momento que ele conduz, tensão 0. Segue aqui pelo negativo.
ele chega no valor máximo de menos 311. Segue por aqui, chegou no zero. Eu tenho uma tensão positiva, porque o disparo ainda não foi efetuado. No momento que o disparo acontece, pá, a tensão fica negativa. E é isso, gente. Entendido aqui, gente? Sim. Beleza. Sim, sim. Eu acho que sim. É isso, então, pessoal. Então tá. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Não. Então, Agora só conforme fazendo a lista, de qualquer coisa eu isso, gente. Chamem aí, tá? chamo no WhatsApp. Isso. Usem a simulação sempre como Referência. uma referência, exatamente, para vocês entenderem o que está acontecendo. Mas lembrem que eu vou pedir na prova os equacionamentos, tá, pessoal? Todo esse equacionamento que eu estou fazendo, eu vou querer que vocês façam. Certo. Me explique o que vocês estão fazendo. Gabarito. Hã? Simulação e gabarito. A simulação ela vai mostrar para vocês o comportamento do circuito, né? Mas quando vocês vão projetar um circuito para diferentes condições, vocês vão ter que utilizar essas equações. Ou muito provavelmente, pessoal, vocês vão pegar essas equações e vão colocar em algum software matemático, como MATLAB ou MATCAD. E aí esse software vai gerar para vocês diversos projetos com base em configurações de entrada diferentes. Para fazer uma rotina, né? Isso. Na eletrônica de potência isso é extremamente comum. Tu tem uma rotina que tu alterando os valores ali de entrada, ele já gera para ti um novo projeto de retificador, um novo projeto de conversor para vocês. Porque as fórmulas são basicamente as mesmas, né? Só tem que criar um... Mas tu tem que dar uma ou outra alterada nessas fórmulas, tá? É, exato. Mas isso, o que altera é o valor, né? O valor Sim. que faz alterar a fórmula. Então tá, gente. É isso, então. Obrigado aí pela atenção de vocês. E Então não tá. segunda-feira que vem é a avaliação, tá? Certo. Tá, certo. Até mais. Abraço.